Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um vídeo com o nosso irmão Robson. Olá, irmão. Olá, irmã Tatiana. E hoje o tema será direito penal. A questão dos direitos penais tem que ser revisto de acordo com o processo da evolução dos povos. É inadmissível que passa-se anos, décadas com a mesma legislação, né? E isso é um absurdo. Então, muita coisa mudou, que são situações que eram delituosas, mas que foram se tornando uma coisa normal. O adultério, né? E tudo mais, não é mais considerado um crime. No caso, irmão, assim, do aborto, né? É um tema que hoje em dia é muito complicado de se tratar na questão penal, porque existe um movimento feminista, né? Direito das mulheres e tudo mais. E esse movimento, o que que ele apoia? Se eu, enquanto mulher, tenho responsabilidade sobre o meu corpo, é parte de mim, o útero onde vai gerar o ser, também não é minha opção continuar a gravidez ou não? Onde que entra isso? Porque é uma questão que é muito delicada, se a pessoa vai ser penalizada ou não por cometer um aborto. Essa questão do aborto, não é? É muito discutida em vários países aí, uns liberam, outros proíbem, mas existe aquela coisa de que é proibido se torna pior. E a educação primeira é na valorização da vida, conscientizar o indivíduo da valorização para a vida, que não existe mais nada nesse mundo que pode ter mais valor. Então, a questão do aborto é o seguinte: a mulher é dona do corpo dela. Claro que ela vai arcar com a responsabilidade, né, porque é um crime espiritual. Decretar uma lei que é crime não resolve o problema. Aumenta mesmo a questão de clínicas, processos abortíferos que condenam não só a vida do feto, do espírito que está ali, mas da própria mulher. Um aconselhamento é muito importante, mas também um aconselhamento espiritual poderia levar a pessoa a repensar na responsabilidade dela com a vida. Eu entendi, irmão, mas assim, no caso da questão espiritual já é um pouco mais complicado, porque a não ser sociedades assim que estão indo fora do que é o comum, porque o comum não é a sociedade se preocupar com o lado espiritual. Isso aí então só ia acontecer há muitos anos para frente. Não, as religiões, a igreja sempre proibiu, ela não educou espiritualmente. Então, as próprias religiões, a própria igreja, tinha que passar por uma reciclagem de valores, para que dentro das religiões, das igrejas, a criança já recebesse uma educação espiritual de forma consciente a respeito do valor da vida. Se não fazem isso, dizem que é pecado. Pecado as pessoas já estão cansadas de ouvir. Pecado se cumpre ali com algumas rezas, com algum dinheiro de doação para uma entidade religiosa, já está tudo resolvido. Aí fica difícil. E uma outra questão também, muito assim, que a gente vê cada dia mais o crime crescendo entre crianças e adolescentes, né? Por causa das drogas, enfim. A partir de uma certa idade, as penas deveriam ser iguais das crianças e dos adultos? Eu creio que as leis penais, ela tem que ter uma diretriz única de levar o indivíduo a reparar. Não é punir, mas reparar o dano que provocou. Alguns países, criança com 7, 8 anos, elas já respondem criminalmente mesmo. Aqui no país de vocês não é assim, não é? A maioridade. Mas o espírito ele não tem idade. O corpo que está ali vivendo, ele está vivendo um período de infância que tem que ser protegido. Mas, no caso de um crime, qualquer coisa, ele teria que ter um acompanhamento, um tratamento, não é? Para que ele cresça diferente do que está sendo jogado aí nas ruas ou nas cadeias, como um delinquente. Então, não é porque ele é criança que ele não tem que responder aquilo. Ele vai responder com responsabilidade de quê? De ter um tratamento educacional para a valorização da vida. Eu acho que isso seria o ideal, né? Porque hoje o sistema penal, pelo menos aqui no Brasil, a pessoa comete um ato, independente do que for, foi de contra a lei. Ela vai presa, ela sofre lá dentro, porque com certeza não deve ser nada fácil viver num presídio. Se sair, sai pior,
do que entrou e não existe nenhum tipo de recuperação. Aí muitas vezes vem, mas ninguém também dá um emprego, ninguém tenta fazer, mas é complicado. Se o próprio sistema carcerário não recupera, não se preocupa em recuperar esse indivíduo, porque afastar o indivíduo, fazer com que ele ali, com base nas leis mesmo aqui da matéria, cumpra aquilo ali, tudo bem. Mas e quando esse indivíduo sair? Que pessoa que ele vai ser fora? Então não existe essa preocupação. E cada dia que passa, essa energia de violência, de cometer esses crimes só cresce. É pelo menos a minha opinião. O ideal que tivesse, por exemplo, uma visão do sentido da prisão dos cárceres. É recuperar ou punir? Se for punir, tá tudo bem do jeito que está aí. Entendeu? Mas isso não leva a lugar nenhum, a não ser piorar as coisas. E também tem aqueles, né, irmão, que a gente fala muito dos traficantes da favela, mas eles são comandados por gente poderosa, que tem muito dinheiro, que tem um certo poder, e quem sofre mais, infelizmente, também é essa classe. E é muito diferente, eles não são punidos enquanto os outros são punidos. Ou é vida ou é morte. E como é que fica essa desigualdade? Quando você fala justiça, não pode pensar diferente. Justiça quer dizer que é justo para um e para outro não. Entendeu? Então, existe isso, que é o poder da cúpula, né? Que ali administra, seja na direção política, religiosa, nos grandes cartéis, né? Até mesmo de empresa, o que for, né? Que manipula. Nessa questão do crime é a mesma coisa. Então, aí aqueles mais espertos que estão nessas cúpulas e vê como a droga é um caminho para um enriquecimento muito grande em pouco tempo. Como ele se utiliza da proteção dos poderes, que estão nos poderes, né? Então, eles aproveitam isso e vêm a negociata para que o traficante, o mais fraco lá, pague pelos crimes, mas os grandes continuam manipulando e comandando. Se tornou uma fonte de ganho, inclusive para sustentar a família, ajudar a sustentar a família. O que em muitos países, né, não vê esse lado do cidadão como prioridade dentro de toda esta questão econômica no mundo. E uma questão do fatalismo, o destino, até como muita gente fala, isso já estava escrito. Aplicados à ordem moral, eles não absolvem o crime ou depreciam até mesmo as virtudes? Não, vista pelo lado espiritual, essa coisa de fatalismo, não é porque tinha que ser assim, então o mundo não vai melhorar nunca. Você tem que pensar que, por mais errado que o indivíduo tenha sido na encarnação passada, ele está tendo uma oportunidade de fazer diferente. E a sociedade como um todo também tem parte de responsabilidade. Não pode pensar porque o indivíduo nasceu lá naquele lugar, porque o indivíduo é bandido, porque é uma parte dele também. Quando é que vocês vão poder respirar a liberdade se vocês não vê a coisa mais profunda, humanitária, que precisa ser olhada? Quando o homem, né, enquanto encarnado, ele está ali envolvido naquela energia do crime, de vícios, nasceu em um ambiente onde existe, né, tudo isso, não tem uma educação, condições de vida ali mesmo, como o irmão está trazendo aqui, né, de moradia, de respeito à vida, não existe, né? E aqui no Brasil existe muito isso. Eu sei que é uma situação onde eles não são vítimas, mas seria um desafio maior para essas pessoas, por exemplo, favelas, lugares que é mais propício da pessoa ir para o mundo do crime. Para esses seres, não seria um desafio muito maior do que os outros que não estão nesse ambiente? O que mais provoca esse tipo de situação, inclusive até a ira dentro do coração humano, é a distância enorme dentro da sociedade. Um não tem nada, o mínimo do mínimo do mínimo, e outro tem o mais do mais do mais. Então isso cria uma certa revolta, embora não justifique. Mas o indivíduo já vem numa encarnação com sérias dificuldades, que para nascer num lugar desse ele tem também comprometimentos encarnatórios. E ele ainda é submetido a essa pressão, fica muito difícil ele aceitar aquilo e viver, olha, tá bem, atende mais, mas aqui eu vivo sem nada. Entendeu? Isso contribui também para que o indivíduo faz coisa que talvez em outro momento ele não faria. Mesmo porque não tem muitas coisas para ele se espelhar, para ele ter um exemplo, né? Aquilo que nós falamos, o mundo tem que te oferecer, a responsabilidade é sua. O mundo vai ter que te provocar. Então é importante que a pessoa que tenha um histórico de vício anterior, com certeza a próxima encarnação ele vai ser colocado lá naquele lugar onde ele vai ter
oferta daquilo ali, não é? Para ele superar. É muito fácil pegar um indivíduo aqui que é viciado e levar para um lugar isolado onde ele não tem acesso àquele vício. Só que o vício continua dentro dele. Então, é isso que temos que entender. Não justifica. Se o meio que ele está ali está favorecendo ou não, não justifica a falha dele. Ele vai se comprometer. Embora tudo aquilo que está influenciando ali também se compromete, não é? Quem vende a bebida, quem vende a droga, quem faz isso, quem faz aquilo, então, também está se comprometendo, que levou o indivíduo a enveredar por aquele caminho. É um comprometimento que vai até naquela questão mais coletiva, sabe? Onde todos estão fazendo, vamos fazer também. A necessidade das leis dos homens é visto que a espiritualidade entende como necessária para a própria evolução do homem. Impor alguns limites, mas nós vamos voltar a falar na questão da educação. Mas não é a educação da escolaridade somente, mas a educação espiritual e moral. Isso é que vai fazer a diferença e vai poder corrigir muito desses problemas. Se não encarna, desencarna, reencarna, desencarna, e com os mesmos problemas, e crescente ainda. Antigamente, um tempo atrás, né, você podia ver que em alguns países, você poderia ver na televisão, né? Você ia ver os absurdos que hoje é corriqueiro na rua, na vida de vocês no dia a dia. Então, essa situação é crescente. Convidar vocês, né, para estar curtindo esse vídeo, nos ajudando a divulgar para que a gente possa crescer e produzir coisas melhores. Obrigado, paz.